O tema que eu mesmo escolhi, que foi contratos coligados, ou contratos em rede, é um tema atual. Por que atual? Porque é um tema muito próximo da sociedade da informação, né? O que é essa sociedade da informação? É toda essa sociedade atual, ou é a sociedade atual, calcada no conhecimento trazido pelo meio informático. Ou seja, a informática é a grande revolução última que tivemos, né? Com o desenvolvimento dos meios informáticos, nós passamos a ter maior acesso à informação. E esta informação passou a ter um valor muito maior do que qualquer bem material. Haja vista, por exemplo, que é uma das maiores corporações empresariais do globo, que é a Google, não vende absolutamente nada que não seja informação. Para nós, a informação do Google é grátis, né? Nós não pagamos nada, mas alguém paga por ela, senão a Google não existiria. Então, essa sociedade, né, calcada no conhecimento, calcada na informação e tudo isso acelerado e propiciado pelos meios informáticos, acaba criando paradigma novo de relacionamento social. E, a partir do momento em que se cria um paradigma novo de relacionamento social, também exerce e impacta as relações jurídicas. Porque antes de existir uma relação jurídica, nós passamos e ela nasce a partir de uma relação humana. Então, se o ser humano modifica a sua forma de se relacionar, isso também afeta o direito. Qual é a principal afetação que a sociedade da informação trouxe para o direito? A massificação das relações. Então, as nossas relações sociais hoje são massificadas. Ou seja, aquilo que antes era individualizado, personalizado, passou a ser uma grande massa. Falávamos há pouco também aqui com os advogados, né, as ações de massa nos escritórios de advocacia. Então, os escritórios de advocacia pegam causas volumosas, de um volume absurdo, né, muito grande, mas em compensação recebe R$15, R$20 por causa. Tanto que agora os advogados os grandes escritórios estão colocando uma cláusula contratual, estabelecendo que eles podem perder até 10% do prazo. Ou seja, em 5.000 processos ele pode perder prazo em 500 processos. Né? Por quê? Se ele não fizer isso, ele vai perder prazo. E vai depois ser processado perante a Comissão de Ética da OAB e vai responder civilmente, quando não criminalmente, pela perda de prazo. Né? Então, dos próprios escritórios de advocacia, nós temos essa massificação, que passa também por Poder Judiciário, evidentemente. Né? Então, isso faz o quê? Que modifique-se a qualidade da prestação de serviço, tanto do advogado, quanto do Ministério Público, quanto do advogado. Né? Eu costumo brincar, quem escrever mais de 5 páginas, ninguém lê. E se lê mal lido, porque ele vai ler as 2 primeiras e as 2 últimas. O miolo ninguém lê. Muito bem. Então, a sociedade da informação trouxe isso. E trouxe um paradigma diferente. As pessoas antes se relacionavam mais pessoalmente do que por qualquer outro meio de comunicação que existisse. Hoje não. Hoje as pessoas se relacionam mais por meio eletrônico do que pessoalmente. E podem fazer, cada um faça a sua análise e veja, a última vez que eu vi o meu melhor amigo e quantas vezes eu falei com ele pelo Facebook essa semana, que eu mandei um e-mail, que eu falei com ele pelo Orkut, MSN, todos esses outros meios de comunicação. Muito bem, isso tem que passar, evidentemente, para o contrato. Por quê? Contrato, lembrem-se, o que eu falei agora há pouco, é uma relação humana. Então, a sociedade da informação tem como característica principal o quê? A formação de uma grande rede, uma rede mundial.
em que a pessoa fala com um russo que fala com outro que está nos Estados Unidos, que está na Inglaterra, o contrato que uma empresa celebrou aqui no Brasil para fabricar, por exemplo, tira para sandália. Isso aqui é um caso real, né? Tira para sandália. A plataforma da sandália é feita na Colômbia, que vem para cá, que a contrassola é colocada aqui e a tira é feita na China. E tudo é montado aqui. Então, essa sociedade em rede também propicia e só pode funcionar se tivermos também o quê? Contratos em rede. Não há como nós imaginarmos uma sociedade em rede, relações jurídicas e sociais massificadas se nós não tivermos uma rede de contratos. Então, dificilmente hoje uma empresa celebra um contrato para cumpri-lo do início ao fim. No meio desse contrato, ele vai colocar um subempreiteiro, vai colocar um terceirizado para cumprir o contrato de limpeza que ele fez. O advogado vai ser contratado para trabalhar num contrato administrativo, como o primeiro palestrante estava falando, mas ele vai contratar um especialista para cuidar dessa parte. Aí há um grande contrato, por exemplo, de engineering, né? Aqueles contratos de turnkey, que uma empresa entrega para outra uma unidade fabril pronta para funcionar. Ele vai fazer isso a partir do quê? De empreitada, subempreitada, contratação de mão de obra, depois contratação de mão de obra temporária e assim por diante. Então, na verdade, quando nós falamos em uma relação social em rede, uma relação jurídica feita em rede, nós só podemos fazer isso calcado também em contratos formulados em rede, de forma que um contrato depende do outro, né? Então, quando nós falamos em contrato em rede, nós estamos a falar de um contrato ou de vários contratos com objetos iguais ou diferentes, mas cujo escopo finalístico é o mesmo. Ou seja, o objeto final desses contratos todos vai ser um só. Então, por exemplo, vamos tomar aqui um contrato de financiamento, que é um contrato simples que tem todo dia. Quando o consumidor vai a uma loja de veículos e quer comprar um carro, ele faz um contrato de financiamento. Agora, qual o escopo final disso? É efetivamente fazer um financiamento, fazer um contrato de mútuo e depois fazer um contrato de compra e venda, ou que o consumidor quer só o contrato de compra e venda e ele faz o contrato de empréstimo, porque se ele não fizer o contrato de empréstimo, ele não alcança, pelo menos naquele momento, a compra e venda. Me parece que o que ele quer é compra e venda. Financiamento de imóveis. O consumidor, quando financia um imóvel, hoje até em 80 meses, 80 meses nada, tem contrato de 20 anos, 25 anos, 30 anos. O consumidor quer a casa própria, ou ele conscientemente ele está celebrando um contrato de empréstimo e outro contrato de compra e venda? Não. Esses contratos eles funcionam em rede. Eles são conexos. O consumidor, em momento nenhum, recebeu o valor desse empréstimo. Ele nem viu a cor do dinheiro. Quando ele foi na loja de automóveis, ele sequer foi ao banco, que é o outro participante aqui do contrato. Ele foi até a loja, que tem já os formulários padronizados, pegou aquele formulário, assinou, o dono da loja entregou no banco, o banco depositou o dinheiro direto na conta do lojista, que por sua vez entregou o carro para o consumidor. Então vejam, embora sejam dois contratos, finalisticamente, teleologicamente,
é um contrato único. Eles são conexos. Um não existe sem o outro. Nesse caso, vejam só, impossível se ter o contrato de compra e venda porque o consumidor não tem dinheiro. Tem que entrar esse outro contrato aqui. E mais, esse contrato de financiamento, de empréstimo, de mútuo que foi feito, ele ainda tem um outro fator. O banco pode ter exigido desse lojista garantias, outro contrato. Pode ter exigido, por exemplo, fiança, né, hipoteca, outro contrato. Todos conexos a uma compra e venda. Agora vamos pegar um contrato mais complicado, como, por exemplo, o de engineering, que foi o exemplo primeiro que eu dei. A empresa contratada para entregar uma unidade fabril na modalidade turnkey, ou seja, aquela que... Turnkey significa o sujeito entrega a chave para o contratante. Exemplo, eu peguei uma parte de um contrato desse. A Peugeot, quando veio para o Brasil, contratou uma empresa para construir uma unidade fabril, para fabricar esse 306, ou 307, 308, sei lá eu qual deles, e o contratado teria que entregar não só o prédio, como toda a unidade fabril funcionando, ou seja, com a linha de montagem funcionando. Então, a Peugeot entregou para o contratado, né, o terreno nu, e essa empresa teria que entregar uma unidade fabril. O dia que entregou a chave aquilo ali, no dia seguinte a fábrica estava produzindo. Contrato de engenharia, né? Turnkey. Muito bem. Imagine quantos contratos desse esta contratada teve que fazer. Primeiro, teve que contratar uma construtora. Depois ela teve que contratar toda a parte de ferramentaria para introduzir o maquinário e a forma de produção, ou seja, a linha de produção inteira, né? Contratar mão de obra especializada para fazer isso. Só no contrato de empreitada tinha, que eu vi, 8 contratos de subempreitada. Por quê? A construtora que aceitou o contrato subcontratou, subempreitou a hidráulica, subempreitou a elétrica, né? Então, vejam que são vários contratos com objetos distintos, nenhum objeto aqui igual ao outro, mas cuja finalidade teleológica, cujo fim derradeiro é um só, é a entrega de unidade fabril. Ou no caso aqui do consumidor que vai comprar um automóvel, que vai comprar um imóvel, o finalismo aqui do contrato é adquirir um automóvel, adquirir um imóvel. Bom, diante disso, qual deve ser o tratamento jurídico a ser dado a cada contrato desse? Por quê? Não sei se perceberam, tem uma questão aqui importantíssima, o princípio da relatividade dos contratos. Ora, o que dita o princípio da relatividade dos contratos? Que qualquer que seja o contrato, ele só pode surtir efeito em relação, por isso relatividade, a cada uma das partes contratantes. Ou seja, um contrato não pode beneficiar nem prejudicar terceiros. Agora, se os contratos estão conexos em rede, como seria possível aí aplicar a relatividade, a teoria da relatividade dos contratos? Como dizer, olha, nesse contrato aqui esse contrato de compra e venda não tem nada a ver com o contrato de empréstimo. Vejam, nessa ótica, o que nós temos é o seguinte: os contratos conexos, eles devem ser vistos como um contrato único, embora eles sejam contratos distintos
com regulação jurídica distintas. É evidente que eu não estou querendo dizer aqui que, tendo-se em vista que existe um contrato de compra e venda e um contrato de empréstimo, não se deve aplicar ao contrato de empréstimo, né, ao contrato de mútuo, os efeitos jurídicos relativos a esse tipo de contrato, até porque é um contrato típico, né? Também não quero dizer que não se aplique o contrato de compra e venda e que nós vamos aplicar um outro tipo jurídico, mas eles devem ser vistos como um único contrato quanto à relatividade, no sentido de que todos os envolvidos respondem pelo objeto definitivo, aquilo que efetivamente as partes querem no contrato, aquilo que é propiciado. Felizmente, se tem dado guarida a isso. Felizmente se tem dado guarida a isso. Então, o Poder Judiciário tem verificado e cada vez mais acolhido a tese de que não se aplica a teoria da relatividade estritamente nos casos dos contratos conexos. O maior exemplo disso é exatamente o contrato de compra e venda de automóvel com financiamento. Por que isso, gente? O consumidor vai até uma loja de automóveis. Ele não vai ao banco, preenche todos os formulários na loja de automóvel, sai com o automóvel. Dias depois, o automóvel é apreendido pelo agente da autoridade, delegado de polícia, porque aquele carro tem indício de remarcação de chassi, realmente era chassi remarcado e era um veículo roubado. Se vocês fizerem uma pesquisa jurisprudencial, vocês vão encontrar o quê? A maioria dos julgados vão dizer o quê? Que o consumidor é obrigado a continuar pagando aquele veículo e entrar com uma ação só em face do proprietário da loja de veículos. Aí vocês devem estar olhando assim para mim e falando assim, é lógico, professor, mas é evidente que é isso que tem que acontecer. Ah, é? Será? Imagina o seguinte, que essa loja de veículo esteja situada na periferia, né? Que o consumidor tenha comprado lá um veículo simples, que é o primeiro veículo da vida dele. Então ele comprou um Palio cara chata, não, Palio não, Uno cara chata, ou seja, aquele simplesinho, usado. Ele pagou 10 mil reais no carro. Ele ganha R$1.000 por mês, paga R$200 por mês de prestação. Ele nunca foi ao banco. O banco deixou todos os seus formulários com aquele lojista. Pensem bem, qual é o papel desse lojista perante o consumidor? Se não parceiro de negócio do banco. Ora, é crível que um banco deixe todos os seus formulários junto ao lojista, que ele passe ao lojista a função de verificar as condições do consumidor de ter crédito ou não. E que no final, quando esse problema ocorre, o banco fala, eu não sou parceiro de negócio desse lojista, o senhor deve pagar o imposto, o empréstimo, e depois o senhor entra com a ação contra o lojista, para buscar o seu prejuízo. Até lá o senhor vai pagar o carro. Quando, na verdade, esses contratos são conexos.
eles são formados em rede. O objetivo do consumidor, ao entrar na loja e fazer o financiamento, foi comprar carro. Não foi fazer empréstimo, até porque ele não recebeu absolutamente nada. Não entrou na conta do consumidor. Entrou direto na conta do lojista. Então, nesses casos aqui, a jurisprudência já começa a se esboçar, principalmente a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, de compreender esse contrato como, esses dois contratos, como contratos conexos, coligados ou contratos em rede, derrubar o princípio da relatividade de cada contrato e considerar o banco e o lojista como parceiros de negócio. E daí, eles respondem solidariamente nos termos do artigo 25 do Código do Consumidor. E mesmo se não fora de acordo com o Código do Consumidor, cada qual responde perante o consumidor, né? Ainda que não solidariamente, porque no âmbito do Código Civil, sabem todos vocês, a solidariedade decorre da lei ou do contrato e tem que ser expresso. E como esse contrato está em rede, na minha opinião, se evidencia a solidariedade contratual, manifestada no contrato. Embora não de forma explícita, como requer o Código Civil, mas se trata de uma figura contratual atípica. O contrato do conexo, ele não é um contrato típico. Por que ele não é um contrato típico? Ele não está tipificado entre os 21 contratos típicos que nós temos no Código Civil. Valendo lembrar que o Código do Consumidor não trata de contrato típico, né? O Código do Consumidor é um código principiológico, principalmente contra a matéria contratual. Mas vejam, eu não vejo como escapar aqui da solidariedade. Por quê? Esses contratos são em rede. Da mesma forma, todos esses contratos de terceirização, em geral o são. Me recordo de um caso que eu tive na comarca de Osasco. O caso foi triste, né? E mais triste a defesa, né? Por quê? Um consumidor foi numa agência bancária e discutiu lá com o gerente alguma questão da conta dele. Quando foi se levantar, caiu a cadeira. E o vigia foi conversar com esse consumidor. Começaram a discutir. O consumidor tinha uma oficina mecânica italiana, enfiou a mão na cara do vigia. Deu um tapa na cara do vigia. Tudo isso filmado, viu, gente? E o vigia sacou o revólver, matou o sujeito na frente de todo mundo. E na fita, só se vê o gerente pulando na mesa e falando, não, pum, matou. Veio o banco e alega que ele é parte ilegítima no contrato, nessa relação jurídica. Por quê? Diz ele, a minha relação com o cliente é de conta corrente, é um contrato bancário, eu não tenho nada a ver com esse incidente que ocorreu aqui, relacionado ao vigia, a quem eu terceirizei o serviço. Então, é o terceirizado que tem que responder. Bom, tivéssemos sob o palio exclusivo do princípio da relatividade, a defesa seria plenamente aceitável. Verificada pela ótica do Código do Consumidor, não seria de forma nenhuma. Até porque o artigo 25 inclui todos os que estão na relação de consumo. Ainda que não fosse relação de consumo, esses contratos são coligados. Então, teleologicamente, eles se equiparam. O objetivo é o mesmo, ele é considerado um único contrato. E o principal, os participantes desses contratos coligados, eles têm que ser considerados parceiros de negócio, porque são efetivamente parceiros de negócio. E se são parceiros de negócio, eles ambos respondem.
Não pode um vir alegar falando, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Os que habitam a terra há mais tempo devem se recordar do caso da Encol. Não, só os que habitam um pouquinho mais, né? Os que habitam há pouco tempo não vão lembrar mesmo, né? Porque professor, quando vai ficando velho, ele não vai renovando os exemplos dele. E aí um amigo meu outro dia ele chegou chateado, falou, Ronaldo, eu estou ficando velho. Eu falei, por quê? Outro dia eu fui explicar legítima defesa putativa e falei para os alunos, isso aqui é igual o Denorex, é o que parece, mas não é. E todo mundo ficou olhando para ele. Ninguém tinha ouvido falar nessa propaganda, nem nesse produto. Eu falei assim, então a gente precisa atualizar, por isso eu sempre ressalvo, os que habitam a terra há mais tempo já devem ter visto. O que aconteceu no caso da Encol? O caso da Encol, esse é paradigmático, porque nunca se teve um caso que ofendeu tanto ao consumidor quanto teve aquele caso da Encol. Por quê? As pessoas adquiriram apartamentos nos prédios feitos pela Encol, todos eles financiados por banco. Os bancos sabiam que aquela empresa estava falida há muito tempo. Os bancos não checavam para onde iam os empréstimos, porque era uma construtora muito grande e que dava lucro para os bancos. E os bancos também ficaram assim, olha, o meu contrato é de empréstimo, eu tenho uma garantia hipotecária de todo empreendimento. Se a Encol falir, os consumidores pagam. Porque era esse o pensamento jurídico que vigia a época. Era isso que vigia a época. Ninguém pensava em contrato coligado, ninguém pensava em solidariedade imposta pelo artigo 25, e ninguém jamais iria afastar uma garantia real como é a garantia hipotecária. Bom, só que vários tribunais, porque eles tinham obras no Brasil inteiro, mas principalmente em São Paulo e na região em Goiás. E aí o que aconteceu? Os tribunais de São Paulo e de Goiânia começaram a dizer o seguinte, olha, aqueles consumidores que já pagaram por suas unidades autônomas não devem pagar ao banco de novo outra prestação. Muito cliente, muito consumidor apavorado fez acordo com o banco. O banco falou assim, olha, eu libero a hipoteca se você me pagar tanto. Na verdade, o banco, a rigor, poderia executar a hipoteca e vender o apartamento da pessoa. Então, muitos apavorados foram lá e pagaram o que o banco pediu. Os que não podiam pagar, contestaram judicialmente, o banco querendo executar, querendo a hipoteca, e o Poder Judiciário começou a dizer, não, você não tem direito. Porque, na verdade, você é parceiro de negócio dessa construtora. E nem estou aqui a falar em Código do Consumidor, porque aí é uma outra ótica, que aí o problema é solucionado mais facilmente, mas não foi tão facilmente assim, né? Deveria ter sido, porque é óbvio, mas era uma obviedade nova. Por quê? Porque o Código de 1990, o Código do Consumidor, né? Isso ocorreu por volta de 96, 97. Né? Puxa, mas já tinha 7 anos, mano. 7 anos para se estudar direito não é nada, né? Bom, os tribunais começaram a dizer, não, você é parceiro, né? Você, banco, é parceiro de negócio da construtora Encol e, por isso, eu não deixo você executar a sua hipoteca, você que se habilite na falência da Encol para buscar o seu crédito. E não se satisfazer às custas do sangue do consumidor. Porque, em realidade, e o professor, é um tema bem caro ao professor Roberto Senis Lisboa, o que infringiu aí, gente? O princípio da confiança. Por que princípio da confiança? Vejam, se eu
se o consumidor passa de frente uma obra dizendo o seguinte: empreendimento financiado, esta obra é financiada por Coringão Futebol Clube. Né? Coringão Futebol Clube, está financiando a obra. Ao lado tem uma obra dizendo o seguinte: esta obra é financiada pelo Banco do Brasil. Quem é que vai comprar a obra financiada por Coringão Futebol Clube? Só os corintianos. Mas esses não valem porque são hipossuficientes numa linha superior à do consumidor. Eles são hipossuficientes mais do que o consumidor. Ou seja, ele é um hipossuficiente qualificado. Né? É óbvio que se essa obra é financiada pelo Bradesco, pelo Banco Itaú, pelo Banco do Brasil, o consumidor tem mais confiança de que aquela obra será construída, que as unidades serão entregues. Por que os bancos não fizeram a medição de obra no caso da Encol? Por que eles liberavam o financiamento de um prédio inteiro? Nenhum banco hoje faz isso. Mas não faz por quê? Porque se ele fizer, o judiciário vai dizer para ele: olha, você não tomou todos os cuidados, você é parceiro de negócio, você agiu displicentemente, então você não terá direito de executar a hipoteca do consumidor. O que fazem os bancos hoje? É pedagógico isso também, né? Agora, por que esse pedagógico teria que ser o consumidor a pagar? E não o banco, que é a parte mais forte nesse negócio? Como dizem os americanos, é o que tem bolso mais fundo, é o que tem mais dinheiro. Por que o consumidor? Porque o consumidor é massa. Né? Na massa, é mais fácil tirar da massa, porque a gente tira um pouquinho de cada um. Então, hoje, o que fazem os bancos? Fazem medição de obra e colocam nos seus contratos que o financiamento será liberado de acordo com o cronograma de obra. E o banco manda o engenheiro de confiança dele fazer a medição. E aí fala: não, ateste que a medição está correta, aí ele libera. Então, agora, se o consumidor olhar é financiamento próprio, aí é um problema dele com a construtora. Aí não vai ter intermediário. É a mesma coisa a construtora, porque às vezes tem nesse contrato que nós estamos a falar, nós temos 3 contratos aqui. Nós temos o contrato de empreendimento imobiliário, nós temos o contrato de construção e depois o contrato de financiamento. Então, nos contratos conexos, cai por terra o princípio da relatividade e todos são atingidos, todos são chamados a responder. Né? A jurisprudência do STJ hoje é pacífica no sentido de que respondem o banco e a loja de veículos por qualquer dano, qualquer vício do produto, qualquer vício ou fato do produto, ou seja, no automóvel. Né? Só para encerrar, eu vou contar um caso interessante. 2 professoras compraram um carro, mãe e filha. 2 professoras compraram um carro que elas usavam para dar aula, davam aula na mesma escola, trocaram o carrinho delas. E o que pensaram elas? Vou a uma loja concessionária, porque na loja concessionária eu compro um veículo com garantia. E elas compraram o veículo seminovo e quando começou a fazer um barulho, mandaram para o mecânico 2 meses depois, tiveram que trocar os 4 amortecedores, trocaram uma série de peças e o advogado, inteligentemente, quando eu digo isso, várias vezes eu disse isso, quando o Código do Civil entrou em vigor, eu dei várias palestras e os advogados falaram para mim: mas isso não é muito poder para o juiz interpretar a norma? Eu falei: não, que o primeiro intérprete da norma é o advogado. O julgamento é um processo, gente.
Às vezes o advogado esquece disso. O julgamento é um processo. Quem faz o primeiro julgamento é o advogado. Porque o advogado, quando o cliente leva a causa, ele fala para o cliente, você vai ganhar ou você vai perder. Quem é que julgou? O advogado. Se o advogado fala, olha, a sua causa é viável, ele já fez um julgamento. Aí ele leva para o juiz. E aí começa toda a discussão. O que o juiz vai fazer é dar um julgamento final. Mas que o advogado do autor julga, que o advogado do réu julga. Então esse advogado, inteligentemente, ele alegou o seguinte, olha, trata-se de contrato coligado. Primeira coisa que ele colocou. Aí eu já vi a qualidade da petição, né? Veio lá, contrato coligado, bom, esse sabe do que está falando. E aí ele falou, olha, é vício do produto. Por quê? Isso que eu achei muito inteligente. Embora a garantia de 6 meses desse carro seja só de câmbio e motor, a garantia seja só de câmbio e motor, essa concessionária disse que o veículo dela era revisado. E se era revisado esse veículo, das duas, uma. Ou ele teria que sair em condições, inclusive com as peças de manutenção normal, como é o caso de amortecedor, ou então, de novo, o princípio da confiança aqui do professor Roberto Senis de Lisboa. Ela deveria fazer o quê? Não só confiança, como boa-fé também. Objetiva. O que eles deviam ter falado? Quais eram os defeitos que foram constatados numa vistoria? Por quê? Se o veículo foi vistoriado e revisado, mesmo que o fornecedor não seja obrigado a dar garantia, ele é obrigado a dizer o que ele revisou. Até porque ele cobra mais caro por isso. Né? E aí, eu instruí o processo, ouvindo o vendedor, eu falei assim, a empresa para a qual o senhor trabalha cobra mais caro pelos seus veículos em relação ao mercado, que não faz revisão, não vende veículo revisado? Sim, senhor, nós cobramos entre 10% e 20% a mais. Eu falei, não preciso ouvir mais nada, tal, procedente, a ação vai embora. Ora, se fez a revisão, tem que dizer quais são os defeitos. Tem que falar, olha, consumidor, você está levando um carro que você vai ter que trocar os 4 amortecedores, a palheta, eu mandei trocar até a palheta. Né? A palheta. Porque como é que revisa um veículo e entrega um veículo com a palheta ruim? Então não revisou. Ou então tem que esclarecer o consumidor. Olha, fizemos a revisão desse veículo. Precisa ser trocada a palheta e os 4 amortecedores. E tinha mais outras coisinhas que eu não me lembro. Ah, pastilha, tinha um monte de coisa para trocar. Eu sei que tinha bastante coisa. Né? E que as duas ficaram indignadas. Exatamente porque ela falou, eu fui comprar um carro revisado porque eu precisava dar aula e a gente tem um carro para 2. Né? Muito bem, gente. Sobre contratos coligados, é isso que eu tenho a fazer. E aqui, parafraseando o Padre Vieira, se não os convenci de nada, pelo menos espero a tanto não tê-los enfadonhado. Boa tarde a todos.